sabe que não pode viver como quiser como um escolhido. Se Deus o escolheu para um propósito, Ele separou-o da multidão. Deve começar a viver segundo os seus termos, e não os seus. As suas escolhas e decisões devem agora basear-se no que Ele quer. Existem regras que deve seguir e às quais deve prestar a máxima atenção. Você vai conhecê-las se continuar assistindo a este vídeo. Antes de continuarmos, inscreva-se agora e junte-se a nós para proclamar que Jesus é o Senhor de todos. Amados, ser escolhido por Deus significa ser selecionado para um propósito e uma missão especiais. Significa ser separado como sua posse especial para um chamado superior. Isso lhe dá uma nova identidade e um novo conjunto de valores que devem refletir a maneira como você vive a sua vida. Uma pessoa escolhida por Deus não pode se dar ao luxo de viver como os outros vivem. Deve haver uma diferença distinta. Um escolhido deve viver de acordo com os termos e regras de Deus para cumprir o propósito para o qual foi selecionado. O sucesso do propósito e da missão agora se torna sua responsabilidade. É por isso que você deve estar em sintonia com Deus para estar sempre alinhado com a sua vontade. Essas regras não são para estressá-lo. Elas não existem para impedir-te de viver livremente. Não existem para fazer-te sentir preso. Em vez disso, elas existem para guiar-te. Elas existem para fazer-te viver como Deus deseja. Ele deseja guiar a tua vida pelo caminho certo. Ele não quer que cometas erros e caias em equívocos. Ele dá-te essas regras para servir como um freio e contrapeso para a tua vida. São princípios que ajudarão-te a cumprir as tarefas que Ele escolheu para ti, e deves ouvi-los. Saber que Deus tem regras para você seguir como alguém escolhido é uma coisa. Segui-las e viver de acordo com elas é outra. Você deve prestar muita atenção para saber quais são essas regras. Mas não deve parar por aí. Você deve seguir cada uma delas ao detalhe. Você deve obedecê-las totalmente e não parcialmente. Obediência parcial é desobediência. Isso exigirá que se submeta totalmente a Deus. Deve estar pronto para dizer sim a todas elas, independentemente do que pensa sobre elas. Ele sabe o propósito para o qual o chamou. Ele sabe o que isso implica e o que é necessário para que seja bem-sucedido. É por isso que deve ouvir tudo o que ele diz. Seguir as regras e princípios dele o ajudará a cumprir os propósitos dele e a completar as tarefas que ele lhe deu. Então, quais são essas regras? Número 1. Confie totalmente em Deus. Deus quer que confies nele totalmente. Confiar em Deus significa acreditar nas suas capacidades, força e fiabilidade. Quando confias em Deus, tens fé em tudo o que Ele diz e faz, independentemente das circunstâncias. Confiar em Deus pode fazer-te parecer irracional e inacreditável para os outros. Eles podem se perguntar, por que não está a permitir que as circunstâncias ditem a sua resposta? Mas é isso que uma pessoa que confia em Deus faz. Acredita na palavra de Deus acima de tudo. Se Ele prometeu paz, então deve confiar que Ele a dará. Mesmo quando estiver inquieto e confuso, deve continuar a acreditar no que Ele lhe disse. Deve regozijar-se por saber que Ele nunca trairia as suas palavras para consigo. Deve acreditar quando a Bíblia diz que Ele não pode mentir. Confiar em Deus envolve deixar de lado as suas preocupações e ansiedades e colocá-las nas mãos de Deus. As palavras de Deus nos dizem para não nos preocuparmos com nada, mas para confiar nele, porque Ele está conosco. Como alguém escolhido, uma das regras é confiar sempre em Deus. Você deve confiar nele quando tiver certeza dos resultados e quando não tiver. Decidir confiar em Deus independentemente de tudo é essencial para todos aqueles que Deus escolhe. Como sabe, ser escolhido por Deus significa ser selecionado para uma missão. E para ter sucesso nisso, deve confiar nele. Deve acreditar que ele pode equipá-lo para o que ele lhe encomendou. Ele lhe dará a força, a sabedoria, as habilidades e tudo o que precisa para cumprir o seu propósito. Deve estar confiante e ter certeza de que ele está consigo enquanto cumpre o seu propósito, para que quando estiver numa encruzilhada, não entre em pânico e perca a esperança. Em vez disso, confie no Deus capaz que o enviou.
confiar em Deus é mais fácil dizer do que praticar. Além disso, é mais fácil confiar nele quando você está em situações confortáveis e mais difícil em situações desfavoráveis. É por isso que Deus quer que você siga esta regra como um escolhido. Você se lembra do que a Bíblia diz sobre confiar em Deus? Provérbios 3, 5, 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu entendimento. Em todos os teus caminhos, submete-te a Ele, e Ele endireitará as tuas veredas. Como escolhido de Deus, se queres que o teu caminho seja reto, deves confiar em Deus totalmente, de todo o teu coração. Quando confias em Deus, verás que não há nada difícil demais para Ele fazer. Nenhuma tarefa que Ele lhe der será impossível de realizar. Apenas confie nele. Número 2. Obedeça sempre a Deus. A obediência a Deus é muito importante. Todos os escolhidos por Deus devem ser obedientes a Ele. Você não pode cumprir os propósitos dele com sucesso se não for obediente a Ele. Ser obediente a Ele significa ouvi-lo e responder positivamente. Você não apenas ouve o que Ele tem a dizer, mas também responde de acordo com o que Ele está pedindo que você faça. Quando obedeces a Deus e fazes o que Ele pede, alinhas a tua vontade com a dele. A obediência a Deus envolve entregar a tua vontade a Ele e agir apenas de acordo com a sua palavra. Isso fará com que bases as tuas decisões no que Ele diz, e não no que achas certo ou lógico. Por exemplo, se Deus está a orientar-te a fazer algo de uma determinada maneira, mas tu tens uma opinião diferente sobre como isso deve ser feito, talvez por causa da tua experiência. A obediência a Ele fará com que você siga o método dele e não o seu. É por isso que você deve estar sempre disposto a se render. A rendição é o cerne da obediência a Deus, porque sempre haverá outras opções disponíveis para você, mas a vontade dele deve sempre prevalecer sobre as outras. Você também deve saber que obedecer a Deus pode parecer tolice às vezes. Os caminhos dele não são os caminhos dos homens. Ele pode lhe dar instruções que não seguem a lógica humana, mas ainda assim espera que você as obedeça. Por exemplo, no caso da esposa do profeta em 2 Reis 4, seu falecido marido a deixou com dívidas, e os credores estavam ameaçando levar seus filhos como pagamento. Ela clamou ao profeta Eliseu para ajudá-la. Ele perguntou-lhe o que ela tinha em casa. Ela disse que só tinha um pequeno jarro de azeite. Então, ele pediu-lhe que pedisse jarros vazios emprestados aos vizinhos. Isso parecia uma solução para os problemas dela? Ela estava nessa situação porque estava endividada. O profeta pediu-lhe que pedisse mais emprestado e se endividasse ainda mais. Aquela instrução parecia irracional. Obedecer não parecia muito razoável, mas ela obedeceu. Ela pediu os jarros emprestados e fez tudo o que lhe foi pedido. E a sua obediência valeu a pena. Ela recebeu um milagre. O seu pequeno jarro de azeite multiplicou-se. Ela vendeu-o e pagou as dívidas do marido. Ainda sobrou dinheiro para cuidar de si e dos filhos. A obediência a Deus realmente compensa. Número 3. Viva uma vida de gratidão. Outra regra que Deus quer que você siga como seu escolhido é viver uma vida de gratidão. A gratidão agrada a Deus. Ele deseja que o seu povo seja sempre grato a Ele. Ele quer que você conte as suas bênçãos e o glorifique por elas. Ele quer que a gratidão seja o seu estilo de vida, sempre agradecendo a Ele por tudo o que você tem. Isso envolve reconhecer que Ele é a sua única fonte verdadeira. Viver uma vida de gratidão envolve ser grato pelas coisas grandes e pequenas. Saber que nada vem para ti porque mereces, mas porque Deus te deu como um presente. O privilégio de dormir e acordar é um presente. A graça de mover as partes do teu corpo é um presente. A capacidade de fazer negócios e lucrar é um presente. Aquela promoção no trabalho é um presente. Aquele impulso nos seus negócios foi obra dele. Até mesmo o privilégio de ser o seu escolhido é um presente. Você deve ser grato a Deus por tudo isso e muito mais. Você deve parar de sentir que tem direito a tudo o que tem. Porque se você não tivesse, não poderia desafiá-lo. Mas por causa do seu amor por você, Ele faz tudo funcionar para o seu bem.
É por isso que Ele está a chamar-te para uma vida de gratidão como seu escolhido. A gratidão constrói a humildade em ti. Ela ensina-te que não deves ser orgulhoso do que tens. Em vez disso, reconhece Deus como a fonte. Jesus Cristo também praticava a gratidão. Ele deu graças no túmulo de Lázaro quando quis despertá-lo. Ele também deu graças antes de multiplicar o pão e o peixe que alimentaram a multidão. O princípio da gratidão traz um aumento para ti. Quando agradeces a Deus pelo que Ele fez por ti, Ele fará mais por ti. À medida que aprendes a ser grato a Deus, também deves aprender a ser grato aos instrumentos que Ele usa para ti. Deus abençoa-nos através dos homens. Deves ser grato a eles também. Número 4. Tenha uma vida de oração consistente. Deus escolhe-te porque quer que te aproximes mais dele. E a oração é vital para melhorar o teu relacionamento com Deus. Uma vida de oração consistente é imprescindível para todos os escolhidos de Deus. Esta é outra regra que Ele quer que você siga diligentemente. A oração é muito importante no seu relacionamento com Deus. Através da oração, você se comunica e tem comunhão com Ele. Ele também comunica a sua vontade a você. A oração deve ser priorizada por todos que desejam ter um relacionamento funcional com Deus. Mas orar não é suficiente. Você deve ser consistente nisso. Orar consistentemente significa envolver-se em orações regularmente. Isso envolve torná-la parte da sua rotina diária, onde dedica uma parte específica do seu dia para comungar com Deus. Você também pode ter que definir um horário específico para se encontrar com Deus em oração. Quando oramos, oferecemos incenso e sacrifícios a Ele nos altares dos nossos corações, e isso deve ser feito de forma consistente. É isso que Ele nos instrui nas Escrituras. Levítico 6, 12 e 13 diz: o fogo no altar deve ser mantido aceso, não deve se apagar. Todas as manhãs, o sacerdote deve acrescentar lenha e dispor a oferta queimada sobre o fogo e queimar nela a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido aceso no altar continuamente, não deve se apagar. Este versículo é a instrução de Deus para nós. Você deve manter o fogo no seu altar de oração continuamente. Ou seja, você deve ser consistente na oração. Não ore hoje e vá embora por mais 5 dias antes de voltar. Não deve ser uma coisa de um dia sim, outro não. Deus quer ter comunhão com você em oração todos os dias. Como escolhido de Deus, Ele quer comunicar-lhe instruções sobre a sua missão para si nas orações. Ele quer mostrar-lhe o plano para a sua vida. Mas, se não o encontrar regularmente em oração, provavelmente perderá essas instruções. Isso pode ser um obstáculo para o cumprimento bem-sucedido do seu propósito. Portanto, deve construir consistência no lugar de oração para obter informações oportunas e permanecer conectado ao Pai. O rei Davi era um dos escolhidos de Deus, e a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Apesar de sua agenda lotada, ele reservava um tempo para orar. Da mesma forma, reserve um tempo para orar. Não espere até sentir vontade. Ore independentemente disso. Número 5. Estude a palavra de Deus diligentemente. Outra regra que você deve seguir como escolhido de Deus é estudar as suas palavras diligentemente. A Bíblia foi compilada para nosso benefício. Foi escrita para o seu consumo. Deus quer que estude e medite na sua palavra. Ele quer que o faça com diligência e cuidado, sem distrações. Ele não quer que apenas leia rapidamente. Deve ser intencional nisso. A palavra de Deus é uma revelação do seu caráter e poder. Portanto, quando a estuda, conhece-o melhor. Isso faz com que o ame e se deleite nele ainda mais. Estudar a palavra de Deus faz com que conheças a sua vontade. Ficas bem ciente do que Ele espera de ti. Também aprendes as suas promessas e profecias para ti. Como escolhido, Deus é o teu mestre. Se estás à procura de um relacionamento íntimo com Ele, então não deves brincar com o estudo das suas palavras. Aprende a passar tempo a ler e a estudar a Bíblia. Dedica uma parte do teu dia a fazer isso. Senta-te sem distrações e estuda. Leia e internalize as palavras dele. Em seguida,
medite sobre o que acabou de ler. Ao fazer isso, o Espírito de Deus soprará sobre si e lhe dará entendimento e discernimento. Não seja uma pessoa que apenas ora e não estuda a Bíblia. As duas coisas devem andar de mãos dadas. Se quer crescer em Deus, deve ser equilibrado. Assim como você prioriza as orações, deve fazer o mesmo com o estudo. Em Atos 6:4, os apóstolos declararam o seu compromisso e disseram que continuariam a dar atenção às orações e ao ministério da palavra. E a próxima coisa que foi dita sobre eles foi o rápido crescimento da igreja. Isso acontece quando os filhos de Deus equilibram a oração e o estudo da palavra de Deus. Deus instruiu Josué quando o escolheu como líder dos israelitas após a morte de Moisés. Ele deu-lhe a chave para ter sucesso na sua missão como escolhido. Josué 1:8 diz: Este livro da lei não se apague do teu boca, medita-o dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer tudo o que nele está escrito. Então serás próspero. Veja este versículo como uma instrução de Deus para si também. Número 6. Esteja aberto a provações e desafios. Como escolhido de Deus, deve estar aberto a provações e desafios. Ao cumprir a missão para a qual Deus o chamou, também passará por momentos de provação. Isso não significa o fim da missão. Não significa que Deus o abandonou. Ele está consigo e sempre estará, mesmo depois de completar a missão. A presença de provações e desafios não significa que Ele não te ama. Ele ama-te. Às vezes, Ele permite esses desafios para fortalecer a tua fé nele. Ser capaz de confiar nele no meio das provações e dificuldades é o que Ele deseja de ti. Estar aberto a provações e desafios no cumprimento do propósito de Deus irá preparar-te. Não serás pego de surpresa. Não entrarás em pânico e abandonarás o trabalho por medo. Você também deve se agarrar à certeza de que Ele está consigo nesses momentos difíceis. A Bíblia diz que Ele venceu o mundo por nós. Portanto, mesmo nessas provações e desafios, Ele intervirá e lhe concederá a vitória. Quando você fizer isso em relação à tarefa de Deus em suas mãos, será mais fácil aplicá-la pessoalmente também. Você saberá que essas provações e desafios não têm o poder de destruí-lo, porque o seu Pai venceu todos eles. Número 7. Honre e respeite os líderes e as autoridades. Deus também quer que honre e respeite os líderes e as autoridades que Ele colocou acima de si, como os seus pais, pastores, autoridades espirituais e muitos outros. Uma das maneiras de honrá-lo é honrar essas pessoas. Honrá-las inclui submeter-se à sua autoridade e obedecer-lhes quando nos instruem no caminho de Deus. Hebreus 13:17 diz: Obedece aos teus líderes espirituais e faz o que eles dizem, porque eles velam por ti como aqueles que devem prestar contas. Faz isso para que o trabalho deles seja uma alegria e não um fardo, pois isso não seria benéfico para ti. Deus colocou essas pessoas acima de ti por uma razão. Ele atribuiu certas lições a elas para que tu aprendesses. Se não os honrar, poderá não ser capaz de aprender com eles. O ditado "não se pode receber de quem não se honra" é verdadeiro. Samuel honrou o profeta Eli e foi treinado para se tornar um dos maiores profetas que já surgiram em Israel. Josué honrou e respeitou Moisés. Ele aprendeu bem com ele, e Deus usou-o para liderar os israelitas até Canaã. Deus desaprova a desonra. Quando Miriam e Arão falaram mal de Moisés e o desonraram, Deus ficou zangado com eles. A Bíblia não diz que Moisés ficou zangado com eles. Foi a ira de Deus que se acendeu contra eles. A pele de Miriam ficou leprosa. Quando Cam, filho de Noé, também desonrou o seu pai, foi amaldiçoado. Noé tinha se embriagado e dormido sem roupa na sua tenda. Cam entrou e viu o seu pai nu. Em vez de cobri-lo, ele saiu para contar aos seus irmãos o que tinha visto. Os irmãos entraram e cobriram o seu pai, com os rostos virados para o lado, para não o verem nu. Quando Noé acordou e descobriu o que tinha acontecido, amaldiçoou Cão. Estas são as recompensas pela desonra. E é por isso que Deus quer que honres os teus líderes e todos aqueles que estão em posição de autoridade sobre ti. Número 8. Viva uma vida que reflita os frutos do Espírito.
Os frutos do Espírito são a prova do Espírito Santo na sua vida. Quando somos salvos, temos a semente de Deus em nós e devemos começar a dar os frutos do Espírito Santo. Deus espera que você viva uma vida que reflita os frutos do Espírito como seu escolhido. Os frutos do Espírito são expressos em uma pessoa que permitiu que o Espírito Santo moldasse seu caráter. Ou seja, o teu caráter não é como o do mundo. Tu não te comportas como os outros que não são guiados pelo Espírito. Quando a tua vida expressa os frutos do Espírito, os atos da carne não serão encontrados em ti. Como escolhido de Deus, tu és um embaixador. Tu representas Deus onde quer que vás. É por isso que o teu caráter deve refletir a pessoa de Cristo e nada mais. Quando as pessoas te veem, elas devem identificar-te com Cristo. A sua atitude e caráter dizem às pessoas o que pensar de si e como elas vão percebê-lo. Deve viver uma vida que traga glória ao nome dele, não repreensão ou vergonha. Os frutos do Espírito estão registrados em Gálatas 5, 22, 23, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Estas são as virtudes que Deus quer que a sua vida reflita. Deve esforçar-se por viver cada uma delas. Elas vêm como um pacote e devem ser plenamente expressas na sua vida. A sua vida deve expressar amor. Deve amar a Deus, os seus vizinhos e todos aqueles que cruzam o seu caminho. É isso que Deus nos ensina. Não seja uma pessoa amarga. Partilhe amor e expresse amor a todos à sua volta. Tenha uma atitude deliberada de boa vontade e devoção para com os outros. Quando ama uma pessoa, outras coisas boas vêm com isso. Quando ama, dá livremente. Procura o bem dessa pessoa. Não fala mal dela porque o amor é abrangente. Deve amar os outros como Deus o ama. A sua vida deve refletir alegria e paz, independentemente do que o seu ambiente imediato esteja a dizer. Deve expressar alegria e paz, mesmo em situações difíceis. Isso será possível se permitir que o Espírito Santo controle a sua vida. Deve aprender a ser tolerante. Deve ser capaz de tolerar as pessoas. Como alguém que Deus enviou para uma missão, irá encontrar várias pessoas com atitudes diferentes, mas deve responder a todas com tolerância e paciência, porque é isso que Deus espera de si. Você deve expressar bondade, fidelidade, gentileza e autocontrole. Essas são virtudes essenciais que você deve refletir no seu dia a dia. Você deve ser intencional quanto a isso. Sempre se submeta ao Espírito Santo para que essas virtudes sejam expressas em você. Número 9. Permita que Deus o guie sempre. Esta regra é muito importante para você seguir como alguém escolhido por Deus. Tal como as outras regras discutidas, não deves brincar com isso. Deves permitir que Deus te guie em todos os momentos. Não podes dar-te ao luxo de não ser guiado por Deus, nem mesmo por um breve instante. Isso pode ser perigoso. Deus deve ordenar tudo o que estás a fazer como um escolhido. Deves continuamente receber instruções dele. Deves garantir que ele te guie continuamente em cada passo do caminho para permanecer no caminho certo. Deus tem o plano para a sua missão. Ele sabe o que você deve fazer e quando deve fazê-lo. É por isso que você deve permitir que ele o guie para não cair em erros. Não importa o quão sábio você pense que é ao cumprir o propósito de Deus, você deve permitir que ele o guie. Você não deve dar nenhum passo se ele não lhe pedir. Depois de perceber que Deus o escolheu para um chamado superior, ser guiado por aquele que o chamou deve se tornar sua prioridade máxima. Deus escolheu Paulo e chamou-o para ser apóstolo dos judeus e gentios, em vez de persegui-los. Ele estava a caminho de Damasco para afligir os crentes de lá, como era seu costume. Mas Deus encontrou-o no caminho, e ele teve um encontro com ele. E, imediatamente, Deus começou a dar-lhe instruções sobre o que fazer. Deus disse-lhe quem ele deveria encontrar. A partir daí, Deus começou a guiá-lo, e fez isso durante todo o seu ministério. Deus também guiou a nação de Israel, o seu povo escolhido. Ele os guiou em segurança para fora da escravidão no Egito até Canaã,
a terra prometida. Até mesmo Jesus Cristo foi continuamente guiado por Deus para o sucesso do seu ministério terreno. Deus quer guiar-te também, ajudando-te a completar a tarefa que Ele te encomendou. Mas tu deves permitir que Ele faça isso, pois Ele não vai forçar-te. Número 10. Cultiva o hábito de ouvir Deus sobre tudo. Esta regra é importante e deve ser seguida. Deve ouvir sempre Deus sobre tudo. É um hábito que tem de cultivar. Não deve decidir nem dar nenhum passo se não tiver ouvido o que Deus tem a dizer sobre o assunto. Para cumprir com sucesso o propósito de Deus, deve seguir as suas instruções. Mas se não ouvir quando Ele comunica essas instruções, perderá a oportunidade e ficará preso. Ou pior ainda, dará um passo errado. Isaías 30:21 diz: Quer vires para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti dizendo: Este é o caminho, anda nele. Este versículo diz-te que Deus está sempre a falar contigo. Ele está sempre a instruir-te para te guiar. Se ao menos o ouvisses. Se ao menos estivesses calmo e atento o suficiente para o ouvir. Quando ele vê que estás prestes a decidir ou dar um passo, ele fala contigo para te mostrar o que deves fazer. Mas será que ouves? Tens ouvido a ele? Como alguém em uma missão para Deus, deves saber que nenhuma decisão é pequena demais. Nada do que fazes é insignificante. Tudo o que fazes contribui para determinar o sucesso da tua tarefa. É por isso que não podes te dar ao luxo de cometer erros. Deves ouvir continuamente a Deus sobre tudo e qualquer coisa. Se Deus falar contigo no início de uma tarefa, não presumas que sabes tudo. Pede-lhe que fale contigo à medida que prossegues com a tarefa e ouve atentamente o que ele tem para te dizer. Se Deus te guiou hoje, não fiques por aí. Volta a ele amanhã para pedir que ele fale e te guie. Ele não pode te conduzir mal, por isso podes ter a certeza de que estás no caminho certo. Número 11. Dedique-se à intercessão. Intercessão é orar e buscar a face de Deus em nome de outras pessoas. Este é um ministério ao qual Deus quer que todos os seus escolhidos se dediquem. Deus sabe que você também tem necessidades e questões pelas quais deseja orar a Deus, mas Ele quer que você, como seu escolhido, olhe além das suas necessidades e entregue as necessidades dos outros a Deus em oração. É um sacrifício do seu tempo, foco e até mesmo recursos. Ao interceder, você coloca os seus desejos em espera e fala com Deus sobre outra pessoa. É um exemplo de entregar a sua vida pelos outros, assim como Jesus fez. É uma demonstração máxima de amor pelos outros. É carregar os fardos de outra pessoa e orar a Deus. E é isso que Deus deseja de você. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que intercederam por outras. Em Daniel 10, Daniel teve uma revelação de uma guerra iminente. Ele orou e jejuou por 21 dias para interceder. Então, recebeu a visita de um anjo que lhe disse que as suas orações tinham sido atendidas. Ele negou a si mesmo comida e água e dedicou-se a buscar a face de Deus em nome do povo, e Deus respondeu-lhe. Ezequias também fez uma oração de intercessão. Senaqueribe estava ameaçando declarar guerra e destruir a nação deles. Ele enviou uma carta a Ezequias para ridicularizá-lo e ao seu Deus. Quando recebeu a carta, ele imediatamente foi ao templo e a espalhou diante de Deus. E começou a interceder em orações. Deus respondeu às suas orações e enviou uma mensagem a ele por meio do profeta Isaías para assegurar-lhe a vitória. Moisés intercedeu pelos israelitas. Ele fez isso várias vezes em diferentes ocasiões. Sempre que o povo irritava a Deus por causa da sua teimosia, Moisés intervinha e implorava a Deus que os perdoasse. O apóstolo Paulo também se dedicou à intercessão. Ele orava por todas as igrejas que Deus o ajudou a levantar e por todos os crentes em geral. Até mesmo Jesus Cristo intercedeu enquanto estava na terra e ainda hoje intercede por nós. Romanos 8:34 diz: Quem então é aquele que condena? Ninguém. Cristo Jesus, que morreu, mais do que isso, que foi ressuscitado, está à direita de Deus e também está intercedendo por nós. Jesus veio para pagar o preço da nossa redenção com a sua vida.
E mesmo depois disso, ele ainda está intercedendo por nós à direita de Deus. Qual é a sua desculpa para não se dedicar à intercessão? Número 12. Seja humilde. Como alguém escolhido, você deve ser humilde. A humildade deve ser o seu modo de vida. Você deve ser modesto e não orgulhoso. Você deve estar ciente das suas limitações e reconhecer os pontos fortes das outras pessoas. Você não deve ser arrogante. Você deve reconhecer Deus como aquele que lhe deu tudo o que você tem. Ele escolheu você por causa do seu amor. Ele chamou você, entre outros, para o seu bom propósito, não por causa de algo que você fez, mas porque ele quis que assim fosse. O orgulho pode facilmente crescer no seu coração se você não reconhecer continuamente essas verdades. A Bíblia define humildade como o temor a Deus. Isso não significa ter medo de Deus, mas saber que somente Deus é todo-poderoso. É aceitar que somente Ele realmente merece toda a honra e glória. Esse temor do Senhor mantém-no sob controle. Ele lembra-o de não se colocar numa posição que pertence a Deus. Ele diz-lhe para não se sentir no direito de nada. Quando é humilde, dependerá totalmente de Deus. Reconhecerá que não seria quem é sem Ele. Ser chamado para uma vocação mais elevada pode fazer-te sentir melhor do que os outros. Pode sentir-te superior e pensar nos outros como pequenos ou inferiores a ti. Não permitas isso no teu coração. Submete-te continuamente a Deus. Permanece humilde e exalta Deus sempre no teu coração. Ser humilde não significa falta de confiança ou baixa autoestima. Em vez disso, significa reconhecer a tua necessidade de Deus e confiar na sua soberania. Quando és humilde, não achas fácil submeter-te a Deus. A humildade faz com que coloque as necessidades dos outros antes das suas. Faz com que seja manso e aberto a aprender com os outros. Uma pessoa orgulhosa não fará tudo isso. É por isso que é preciso coragem para colocar a humildade em prática. Tem de estar disposto a desenvolvê-la como um caráter. Aprenda com Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo supremo de humildade. É por isso que Deus nos instrui a ter a mesma mentalidade que Cristo. Apesar de ser o próprio Deus, ele não considerou a sua igualdade com Deus como algo que devesse ser aproveitado. Ele aceitou morrer pela nossa redenção. Ele veio à terra e assumiu a forma humilde de um servo. Ele humilhou-se e aceitou uma morte horrível. Morrer numa cruz foi uma maneira humilhante de morrer, mas ele aceitou. Por ser humilde, ele lavou os pés dos seus discípulos, apesar de ser o seu líder. Ele exemplificou a humildade para nós. A Bíblia fala sobre vários benefícios que advêm da humildade. Deus recompensou a humildade de Jesus. Deus exaltou-o ao lugar mais alto. Deu-lhe o nome acima de todos os outros nomes, para que todos os joelhos se dobram no céu e na terra. Se obedecermos a esta regra, Deus também cumprirá a sua parte do acordo. A Bíblia diz que com a humildade vem a sabedoria. Também diz que Deus exaltará quem se humilha e humilhará os orgulhosos. Com humildade no coração, as respostas às suas orações são garantidas. Número 13. Esteja sempre pronto para ajudar os outros. Ser uma pessoa sempre pronta a ajudar os outros é o que Deus quer que sejas. Ele quer que estejas sempre preparado para estender a mão às pessoas necessitadas. Sempre haverá pessoas ao teu redor que precisam de ajuda com uma coisa ou outra. Deves estar disposto a ajudar quando perceberes que elas precisam. Seja qual for a tua capacidade, haverá algo que poderás oferecer. Deve estar pronto para usar o seu tempo e recursos para apoiar os outros ativamente. Deve usar todas as capacidades que Deus lhe deu para elevar aqueles que o rodeiam. Dedicar-se a ajudar os outros é uma forma de mostrar o amor de Deus ao mundo. Ajudar os outros pode assumir diferentes formas. Pode ser oferecer apoio emocional a alguém que está a lutar com as suas emoções ou dar bens materiais a alguém necessitado. Pode ser na forma de voluntariado ou doação a comunidades piedosas. Seja qual for a oportunidade que encontrar para ajudar, aproveite-a e ajude as pessoas à sua volta. Jesus mostrou-nos isso nas Escrituras. Ele ajudou muitas pessoas durante o seu tempo na terra. Ele continua a ajudar-nos hoje.
Ele curou pessoas das suas doenças. Ele ajudou a mulher samaritana no poço de Jacó com a clareza de que ela precisava para a sua vida. A Bíblia diz que ele andava fazendo o bem. Ele viveu uma vida a serviço dos outros. Para seguir esta regra, você deve ser compassivo. A compaixão leva você a ajudar os outros. Talvez você precise cultivar compaixão pelas pessoas em seu coração para poder ajudá-las. Número 14. Ame a Deus, não ao mundo. Como escolhido, não deve amar o mundo. Em vez disso, deve derramar todo o seu amor em Deus. Deve amar a Deus com todo o seu coração. A Bíblia diz que este é o primeiro e maior mandamento. Amar a Deus com todo o seu coração e alma fará com que dedique toda a sua vida a Ele. Fará com que priorize tudo o que é de Deus. Não brincará com a obediência a Ele ou com a submissão à sua vontade. Porque o amas, procurarás um relacionamento sólido com Ele. E o mais importante, não amarás o mundo. 1 João 2, 15-16 diz: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Se amas o mundo, não amarás a Deus. Amar o mundo significa amar as coisas do mundo. Isso envolve priorizar a riqueza, os bens materiais, a fama, as posições e outras coisas. Essas coisas tiram o teu foco de Deus e dos seus propósitos para ti. Fazem-te perder de vista o que Deus espera que faças. É por isso que deves seguir esta regra. Deves amar a Deus e não o mundo. Número 15. Ser consciente das tuas relações. Esta é a última regra que discutiremos neste vídeo, mas não a menos importante. Você deve estar atento às suas relações. Você deve ter cuidado com o tipo de pessoas com quem se relaciona. Elas desempenham um papel essencial no que se torna a sua vida. Elas também determinam se você será bem-sucedido ou não em cumprir os propósitos de Deus. Quando te rodeias de pessoas com a mesma mentalidade e a mesma fé que tu, elas vão ajudar-te e encorajar-te, mas elas vão desanimar-te e arrastar-te para trás se fizeres o contrário. É por isso que as tuas companhias são importantes. Tu és um reflexo das pessoas com quem te relacionas. Se continuares a andar com pessoas imorais e ímpias, é apenas uma questão de tempo até começares a exibir essas características também. Como escolhido de Deus, evite associar-se a pessoas que são prejudiciais ao sucesso do propósito de Deus para a sua vida. Cerque-se de crentes que têm um bom entendimento da palavra de Deus. Associe-se a pessoas positivas que impulsionarão a obra de Deus na sua vida. Estas são algumas das regras que Deus quer que você siga como seu escolhido. Estas regras têm o objetivo de guiá-lo e conduzi-lo na direção que Deus deseja para você. Se ouvirem e seguirem essas regras de acordo, podem ter a certeza de que os propósitos de Deus ao escolher-vos serão cumpridos. Não se sintam oprimidos por elas. Em vez disso, vão a Deus em oração e peçam-lhe que vos ajude. Derramem o vosso coração e as vossas preocupações a Ele em oração. Ele é aquele que vos chamou e vos sustentará. Agora, vamos orar. Querido Deus, quero agradecer-te por seres meu Pai. Obrigado por tudo o que fizeste por mim. Sou grato pelo amor que derramaste sobre mim. Vejo a expressão do teu amor por mim em todos os lugares para onde olho. Tu escolheste-me para o teu propósito porque me amas. Chamaste-me dentre a multidão para a tua glória. Selecionaste-me e derramaste a tua honra sobre mim. Toda a minha vida é prova de que o teu amor é verdadeiro e puro. Obrigado, Senhor, pela tua palavra enviada a mim. A tua palavra chegou até mim e eu a recebi. Ela trouxe libertação e luz para mim. Eu ganhei discernimento sobre a minha posição como teu escolhido. A Bíblia diz que a entrada da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Este é o meu testemunho depois de ouvir esta palavra. Sou grato pelo dom da tua palavra. Senhor, sou grato pelo dom do acesso e por poder invocar-te em oração. Por me aproximar do teu trono de graça com confiança, para receber graça e misericórdia.
Isso é para garantir que, quando eu chamar, tu sempre responderás. Pela confiança em saber que te encontrarei quando te procurar. Obrigado pelo dom de Cristo. Ele morreu pelos meus pecados e me redimiu. Ele rasgou o véu e me deu acesso total a ti. Eu exalto o teu nome e te dou toda a honra e glória. Pai, peço que me ajudes a viver de acordo com a tua vontade. Ajuda-me a viver da maneira que tu queres que eu viva. Eu sei que não posso viver a minha vida de qualquer maneira, e por mais que eu queira, farei como tu desejas. Portanto, concede-me sabedoria e força para aceitar a tua vontade para mim. Como escolhido, tu me deste regras a seguir para guiar a minha vida. Sei que essas regras são para guiar a minha vida e cumprir o teu propósito. Elas não são para me limitar ou aprisionar, mas para direcionar a minha vida como tu desejas. Peço que me ajudes a seguir essas regras e a submeter-me à tua liderança na minha vida. Senhor, peço que me ajudes a confiar plenamente em ti. Ajuda-me a acreditar na tua força e nas tuas capacidades. Ajuda-me a acreditar na tua capacidade de me levar ao lugar que desejas para a minha vida. Ajuda-me a acreditar na tua palavra acima de tudo. Oro para que me ajudes a deixar de lado as minhas preocupações e ansiedades. Deixa-me confiar em ti tanto em situações confortáveis como desconfortáveis. A tua palavra diz-me para confiar e submeter-me a ti, e os meus caminhos tornar-se-ão retos. Recebo esta palavra e decreto que ela será a minha realidade. Querido Deus, quero obedecer-te em todos os momentos. Independentemente das circunstâncias, quero ouvir tudo o que me pedes para fazer e seguir em conformidade. Sei que o sucesso da minha missão depende da minha obediência a ti. Ajuda-me a entregar a minha vontade completamente a ti e a priorizar as tuas instruções acima de tudo. Mesmo quando não compreendo ou quando não segue a lógica humana, deixa-me obedecer a tudo o que me pedes para fazer. Sei que queres que eu tenha um relacionamento sólido contigo. Isso é possível quando comunico-me contigo regularmente. É por isso que preciso ter uma vida consistente de oração e estudo da palavra. Ajuda-me a ser consistente em buscar-te em oração e no estudo da tua palavra. Peço que me concedas a facilidade e a força para buscar conhecer-te cada vez mais. Deixa-me estudar a tua palavra diligentemente para receber discernimento e instruções que me guiarão no cumprimento do teu propósito. Jesus, ajuda-me a viver uma vida dedicada a interceder pelos outros. Quero dedicar voluntariamente o meu tempo e os meus recursos à busca do bem dos outros. Assim como Jesus fez, preciso ter compaixão pelas pessoas para ajudá-las. Peço que me concedas força para usar as minhas habilidades para apoiar e edificar as pessoas ao meu redor. Tal como Moisés, Ezequias, Daniel e outros na Bíblia, ajuda-me a interceder pela minha nação. Ajuda-me a orar e a permanecer firme pela minha família. Pai, quero ser humilde. Peço que me ajudes a reconhecer-te como a fonte de tudo o que tenho. Não me deixes pensar em mim mesmo como alguém superior e poderoso e ver os outros como pequenos e inferiores a mim. A tua palavra diz que desonras e humilhas os orgulhosos. Não quero que isso seja a minha parte, por isso peço que tiras toda a semente de orgulho de mim. O orgulho não é um fruto do Espírito, por isso não deve ser expresso na minha vida. Ajuda a minha vida a refletir os frutos do Espírito. Que o amor, a alegria, a paz, o autocontrolo, a bondade, a paciência, a gentileza e a fidelidade sejam vistos na minha vida. Que toda a obra da carne seja removida de mim. Eu sei como é importante para ti guiar-me. A tua palavra diz que aqueles que tu guias são teus filhos. Como um escolhido, não posso subestimar a essência de ser guiado por ti. Por favor, ajuda-me a seguir sempre a tua orientação. Ajuda-me a ouvir-te em tudo. Que a tua palavra seja a minha bússola. Que a tua voz me guie no caminho que devo seguir. Não deixes que eu caia em erros. Peço que me ajude a honrar e respeitar todas as autoridades acima de mim. Decreto que estou livre de toda a semente de desonra em mim. Ajude-me a dar honra a quem é devido, como a sua palavra me instrui. Peço que me dê a graça de suportar provações e desafios.
Ajude-me a ter certeza de que está comigo nos momentos difíceis e que me ajudará a superá-los. Obrigado, Pai, por me ouvir. Estou confiante de que, quando oro, Tu ouves e me concedes respostas. E assim oro em nome precioso de Jesus. Amém. Amado, deves saber que a tua posição como escolhido é delicada. Deus escolheu-te porque te ama, não por causa de algo que fizeste. É por isso que deves garantir que ouves e segues as regras dele. A tua vida agora pertence a ele, e podes ter a certeza de que está segura. Ele não pode administrar mal a tua vida. Ele quer o melhor para ti, por isso dá-te regras para te guiar no caminho certo. Ele escolheu-te para conheceres e acreditares nele, para imitá-lo e viver uma vida que o glorifica. Ele escolheu-te para viver uma vida justa e santa. Ele escolheu-te para a grandeza. Ele chamou-te dentre outros para dedicar os seus propósitos às tuas mãos. Ele escolheu-te para ser a sua posse especial e para cantar os seus louvores. João 15,16 diz: Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, fruto que permaneça, e para que tudo o que pedirdes em meu nome, o Pai vos conceda. Ele escolheu-te para dar bons frutos para ele e desfrutar do seu amor. Deves ouvir e seguir as regras dele para responder a esse amor e garantir que os desejos dele sejam cumpridos. Obrigado por estar aqui. Se você foi abençoado, digite amém nos comentários. Assista a outro vídeo de encorajamento à esquerda e inscreva-se para permanecer enraizado na verdade dele. As bênçãos de Deus estejam com você.